Muito boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. Está no ar o Conexão Amparo, o primeiro, melhor e maior telejornal de Amparo e região, diretamente dos estúdios da Unifia, tá certo, pessoal? E, gente, deixa eu contar uma bomba para começar o jornal. Hoje eu tô feliz. Vocês sabem que a gente sempre tem aqui o oferecimento do Café Angelim e hoje café novo, café Pinhal, de Santo Antônio do Jardim. Uma delícia esse café, mas por que eu tô feliz? Porque hoje não foi o Paulo que fez o café. Gente, hoje eu tô com o café feito por ninguém mais, ninguém menos que o amante do café. Tava aqui com todo o seu aparato, escaldando o filtro, no seu filtro de vidro, com 16 anos, ó. Meu Deus, obrigado, viu, amante do café? Agora sim, bora lá, vamos fazer. Gostaram da minha xícara nova, gente? Sucesso. Vamos que vamos, pessoal, e lógico, agradecer a Maier, tá? Porque esse terno, lindo, lindo, lindo. Já tirei fotos para as novas artes da TV Amparo, sucesso, tá muito bonito. Pessoal, agora, brincadeiras à parte, vamos começar a falar de coisa séria. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, pessoal, tenho certeza que todos vocês aí durante a semana viram bastante coisa na internet circulando a respeito da Santa Casa Ana Sintra. Parece que teve algo muito sério, que é uma exposição a uma superbactéria no ambiente da UTI, que por natureza, óbvio, quando a gente fala UTI, é um ambiente de extrema limpeza, né? São pessoas que estão ali numa condição já debilitada deveras, então tem que existir esse cuidado e parece que houve. Então eu não sei ao certo, não serei leviano, vou chamar o Paulo, porque o Paulo vai trazer algumas informações bem detalhadas. Ninguém melhor do que pessoas de dentro para poder falar. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de assuntos hospitalares, assuntos de infecção, assuntos de bactéria, a gente não pode abrir espaço para achismo. Ah, eu acho que a bactéria... Não é eu acho, ou é ou não é, né? Porque quando a gente fala de bactérias, existem protocolos sanitários específicos para aquilo, então não dá para ter brincadeirinha, tá certo? Então, rapidinho, só vou chamar o Paulo, porque eu queria muito saber a respeito desse caso. Paulo, por favor. Uma vistoria da Vigilância Sanitária de Amparo identificou na UTI da Santa Casa na Sintra a presença de uma bactéria considerada pela OMS uma das 5 principais causas de mortalidade por infecções resistentes a antibióticos no mundo. Apontada como resistente aos antibióticos da última linha, usados quando outros tratamentos falham. Ela está incluída no grupo crítico da lista de patógenos prioritários da OMS. O professor Felipe Tuon explica pra gente um pouco sobre essa bactéria. Ele tem a capacidade de sobreviver em ambientes hospitalares, como superfícies, equipamentos, nas mãos, e é um patógeno que a gente chama de oportunista, uma vez que ele tem uma grande relevância nas infecções hospitalares em pacientes imunocomprometidos, assim como aqueles submetidos a procedimentos invasivos, uso prévio de antimicrobianos e outros. Ele é reconhecido pela sua capacidade de adquirir múltiplas resistências, isto é, se tornar uma bactéria multiresistente quando está dentro do ambiente hospitalar. É uma bactéria que está associada a diversas infecções hospitalares, como pneumonia, infecção de corrente sanguínea, infecções urinárias, infecções de peles e partes moles, assim como também infecções do sistema nervoso central, quando há algum procedimento cirúrgico ou esse paciente é submetido a um procedimento de implante, seja de uma derivação ventricular, um marca-passo, enfim, em outros processos. Os fatores de risco para um paciente adquirir uma infecção por Acinetobacter baumannii basicamente envolve a internação hospitalar, principalmente quando ele está admitido numa unidade de terapia intensiva ou pacientes que ficam internados por longos períodos. Além disso, o uso prévio de antibióticos de amplo espectro também se torna um grande fator de risco para o Acinetobacter baumannii. Pacientes que estão submetidos a implantes, dispositivos invasivos, como ventiladores, catéteres e sondas, são outros fatores de risco. Aqueles pacientes que são vítimas de queimaduras extensas, assim como também cirurgias complexas, também se englobam como outro fator de risco, além, obviamente, de pacientes críticos ou pacientes imunocomprometidos.
Aqui nós podemos observar as principais infecções às quais o Acinetobacter baumannii estão relacionados, e o tratamento ele vai depender, obviamente, do perfil de suscetibilidade. Devemos lembrar que mais de 95% do Acinetobacter baumannii no nosso país acaba sendo multiresistente. E nós dividimos a multiresistência em panresistência, resistência estendida e, obviamente, a multiresistência. A panresistência é quando nós não temos opções terapêuticas, a resistência estendida é quando nós temos uma ou duas drogas apenas que possam ser utilizadas no tratamento dessas infecções. Dentre as opções empíricas, obviamente, os carbapenêmicos são utilizados nos pacientes graves, mas para o Acinetobacter baumannii não há atividade, porque a maioria dos Acinetobacters eles apresentam um gene chamado OXA23, o que torna essas bactérias multiresistentes. Dessa forma, as únicas opções terapêuticas acabam sendo as polimixinas, como a polimixina B ou colistina, e em alguns casos o Acinetobacter pode ser sensível à tigecyclina, à ampicilina com sulbactam, lembrando que na ampicilina com sulbactam é o sulbactam que apresenta atividade contra o Acinetobacter, e também os aminoglicosídeos. Atenção, porque esses antibióticos podem não ter penetração em alguns sítios de infecção, então você deve estar atento a verificar qual que é o foco da infecção, determinar aí sim qual que é o melhor antibiótico para aquele sítio e também lembrar da questão relacionada às doses, uma vez que esses pacientes podem exigir doses mais elevadas, assim como também devido à gravidade, por alguma disfunção orgânica, principalmente renal, há necessidade de redução das doses. Nós temos novas drogas sendo disponibilizadas para o tratamento de Acinetobacter baumannii, mas até o momento nenhuma delas estão presentes no nosso mercado. E lembrar de sempre guiar o tratamento pela antibiótico terapia. Muito obrigado, Paulo. Tá vendo, gente? É isso que eu falo. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. É muito fácil, é cômodo até pra mim. Seria muito legal vir aqui fazer barulho sem ter informação correta. Muito cuidado nessas situações, tá certo, pessoal? Agora, outra coisa que me chamou a atenção, e aí quem assiste o Conexão Amparo sabe o que eu vou falar. Por 2 vezes já a gente abriu espaço aqui pro Dr. Adrian vir aqui falar sobre assuntos muito interessantes, como a questão da violência e questão do suicídio entre os jovens. Vocês lembram disso, né? A gente já recebeu ele aqui 2 vezes. E também falar de questão de campanhas, né? Em escolas, para alertar sobre os jovens de vários assuntos. E agora a gente entrou num mês que acontece? É um mês chamado do Setembro Amarelo, né? Que é um mês específico de campanha contra a questão do suicídio. Até o Dr. Adrian teve na Câmara Municipal essa semana falando sobre esse assunto. Então eu gostaria aqui de pontuar porque, mais uma vez, sempre a TV Amparo saindo na frente e dando voz e dando espaço para assuntos que muita gente nem toca no assunto. Vou falar a verdade. Ninguém deu a mínima para a questão que nós estamos. Ninguém deu a mínima. Ninguém deu a mínima. A TV Amparo foi lá, trouxe o Dr. Adrian, abordou, falou. Aí agora, porque é o mês do Setembro Amarelo, aí todo mundo dá espaço para ele ir lá e falar. Mas no dia a dia, na hora que as pessoas estão tendo a sua vida no cotidiano, as pessoas não dão muita importância. Mais uma vez foi a TV Amparo que abriu espaço, saiu na frente, né? Dando importância para aquilo que valia na vida da gente mesmo. Então, rapidinho, eu vou mostrar para vocês aqui também um outro vídeo, porque não é só o doutorado, eu tenho aqui o nome de uma outra profissional, a doutora Daniela Biller, que também participa desse trabalho, e ela deu algumas palavras a respeito. Por favor, produção, põe aqui a Daniela, por favor. Olá, sou a doutora Daniela Biller, ginecologista obstetra, coordenadora da maternidade do Hospital Santa Casa Ana Sintra, São Leopoldo Mandique, e vim aqui falar para vocês sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. E nada melhor do que uma ginecologista especialista em saúde da mulher para falar sobre saúde mental dessa mulher, para que ela não chegue a esse desejo de suicídio. Nós sabemos que o maior índice de suicídio está entre as mulheres e os consumados mais entre os homens. Então, eu queria que vocês entendessem que a mulher, ela tem algumas alterações mentais
intimamente relacionadas à produção de hormônio. Então nós temos a TPM, que é a tensão pré-menstrual, que não é uma frescura, não é uma brincadeira, realmente são alterações em níveis de hormônio que deixam essa mulher, jovem ainda, numa irritabilidade inexplicável, numa ansiedade, numa vontade em comer muito doce. Tudo isso é relacionado a alterações hormonais e são tratadas. Só que nesse período elas sentem um pouco de angústia, de agonia e muitas até depressão. Nós temos também o pós-parto. O pós-parto em algumas mulheres pode cursar com uma depressão pós-parto, a depressão puerperal. A depressão é um período onde a mulher ela se anula, ela não se cuida e muito menos cuida do seu bebê. Isso também tem o componente hormonal. Temos também os transtornos relacionados à transição menopausal e à menopausa propriamente dita, que é quando essa mulher para de produzir o hormônio da vitalidade, que é o estradiol. Essa mulher passa por uma queda progressiva e depois uma ausência completa da produção desse hormônio. Imaginem como essa mulher vai viver. Cheia de tristeza, ela sente ondas de calor, ela começa a ter insônia, ela tem angústia, ela deprime e ela pensa assim em se matar, porque a vida não faz mais sentido. Ela perdeu, sabe aquela planta que tem que ser aguada, tem que ser adubada para estar sempre viva, para estar sempre cheia de cor? A mulher perde tudo isso com a falta de hormônio e para isso também tem tratamento. Muitas mulheres nesse período procuram psiquiatras achando que pode ser até uma doença mental, quando na verdade é uma alteração hormonal que está levando a esse quadro mental. E isso é necessário sim um diagnóstico e um tratamento. Além disso, nós temos as mulheres trabalhadoras, sobrecarga de trabalho, mulheres com dupla, tripla jornada de trabalho. É muito difícil. Uma mãe de família que é mãe, que é pai, é uma mãe que cuida também dos pais, ou então de alguns parentes que têm problemas físicos, mentais, são verdadeiras cuidadoras. Então são mulheres que têm sobrecarga muito grande de trabalho e obviamente vão trazer transtornos mentais. A depressão é um quadro muito comum. O burnout é uma mulher que se cansa de trabalhar. Ela explode, ela não aguenta mais. Ela tem vontade de sumir. Então tudo isso começa com cansaço, com aquele desânimo, aquela falta de vontade de viver. E muitas tentam tirar suas próprias vidas. Isso não é necessário. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém para te ouvir. Você precisa de profissionais que tenham condições de te dar um diagnóstico e te orientar um tratamento. Além de tudo isso, temos as mulheres que sofrem as violências domésticas, violência psicológica, física, sexual, patrimonial, moral. Olha como essa mulher é um indivíduo que de repente ela pode ser metralhada pela sociedade e ela se vê sozinha. Ela não tem apoio, não tem grupos de apoio. Tem sim. Você tem que procurar pessoas que te ajudem e existe um canal para isso. Ligue para 188. É um grupo para evitar que você chegue a esse ponto de querer tirar a sua própria vida. Não faça isso. Você é uma pessoa tão valorosa, você é uma pessoa tão cheia de predicativos que talvez outros não saibam te dar valor, mas pode ter certeza, toda mulher tem um conteúdo tão cheio de valor e tão precioso que nós não podemos desperdiçar. Então, às vezes, você está passando por uma fase difícil, mas pode ter certeza, você vai melhorar com a ajuda de outras pessoas. E a melhor coisa para você sair desses quadros depressivos, angustiantes, é conversar. É chegar para alguém que você confia, para um profissional, tá, que é especializado na mulher, um ginecologista, por exemplo, um profissional da área da saúde mental, um psiquiatra, e conversar, os psicólogos, terapeutas, enfim, procure ajuda. Não se desesperem. Hoje o pior de tudo são as concorrências que nós vimos nos canais virtuais. É aquela mulher que luta pela estética, porque se passa nas redes sociais
que a mulher não pode envelhecer, que ela tem que estar sempre bonita e não pode ter ruga. Vamos parar com isso, gente. Todo mundo tem o seu valor. Se você se sente bem com suas rugas, com a sua idade registrada no seu rosto, isso é lindo demais. Não se preocupe, você também tem o seu valor. Isso é uma questão de gosto, é uma questão de querer, mas não se sinta menor, nem prejudicada por de repente você não ter condições de algumas questões estéticas para que você pareça mais jovem. Isso não é preciso, não. Você tem que ter sua felicidade aqui dentro de você. E mente sã, corpore sã. A vaidade, a superfície é algo que a gente não precisa dar prioridade, não. A prioridade é você ter, sim, alegria de viver e ter ao seu lado pessoas que te dêem esse tipo de condição, de você ser feliz, ser segura e ter sua autoestima lá em cima. Temos todas que lutar por isso, porque somos indivíduos extremamente importantes para a nossa família e para a nossa sociedade. Então fica aí a dica, encontre alguém para você conversar, encontre alguém que te ajude, de repente até mostrar o caminho que você deve entrar para achar a solução, porque existe sim. Agora, a morte é o fim. A morte, não existe solução para a morte. E você não deve chegar a esse ponto de maneira alguma. Você é preciosa. Você vale muito. E muita gente te ama. Pode ter certeza disso. Então fica aí minha dica. Um grande beijo e vamos cuidar das mulheres e da saúde mental dessas mulheres, entendendo a situação que elas estão passando. E você, mulher, procure ajuda, que eu tenho certeza que esses problemas passarão e você vai conseguir viver plenamente e muito feliz. Até mais, um abraço. Muito obrigado, maravilha. Pessoal, agora voltando, deixa eu chamar a atenção de vocês para algo que, olha... Vocês estão assistindo o Conexão Amparo toda semana, vocês sabem, eu venho aqui sempre chamando a atenção de vocês pro programa de entrevistas que eu faço durante a semana, o A Verdade em Meia Hora. É uma paulada atrás da outra, é só entrevista bombástica. E essa semana não é brincadeira, a gente subiu uma entrevista com a Carol, que é membro do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL. Inclusive, estão até brincando por aí, falando que eu sou do PSOL. Pessoal, aqui ó, amo todo mundo, eu não tenho problema com ninguém. Uns já me chamaram de petista outra vez. Ah, o discurso... Eu amo todo mundo. Ó, um beijo pro PT, beijo pro PSOL, beijo pro... Eu não sou de lugar nenhum, eu sou de vocês, gente. Mas estamos tudo junto e misturado. E a gente recebeu lá a doutora Carol e... a Aisha, né? Que é a Aisha, é Aisha? É isso mesmo, não é? Eu não errei, não. A Aisha, que é uma mulher trans, e as duas sentaram comigo na frente do Clube Rio Branco para repercutir aquele vídeo de selvageria e de barbárie, né? E esse vídeo não é falar, pessoal. Das entrevistas que a gente fez até agora, eu acho que em tempo recorde, em coisa de 24 horas, tá dando top, assim, recorde de audiência, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, se você ainda não assistiu, corre lá no YouTube da TV Amparo ou aqui no Facebook, pode procurar A Verdade em Meia Hora, o último programa que a gente fez. Porque, pessoal, não é brincadeira. O que aconteceu ali foi uma coisa assim, monstruosa, monstruosa. Eu disse na entrevista, repito aqui, o que eu assisti ali, pra mim, eu, se fosse delegado, fosse fazer um boletim de ocorrência, pra mim, eu classificaria aquilo como uma tentativa de homicídio. Eu falo, violência, é lesão corporal. Lesão corporal dá um tapa na tua orelha. Lesão corporal, você dá uma bica na minha bunda. Isso é lesão corporal. Agora, chutar a cabeça de um ser humano no chão, isso não é lesão corporal. Me desculpe, mas a verdade tem que ser dita. Por isso que o programa chama A Verdade em Meia Hora. Simples assim, pessoal. Tá certo, pessoal? Agora, gente... uma coisa que eu quero trazer com vocês aqui, que eu deixei até marcado, eu não podia passar em branco de jeito nenhum, pessoal. Vocês lembram que há um tempo atrás, a gente fez uma denúncia a respeito de 3 pontes? Vocês lembram disso? Uma denúncia sobre a questão dos cavaletes de água? Vocês lembram? Até agora não tive a resposta ainda, viu?
E não pensem que eu não continuo cobrando. Só que ainda não veio a resposta. E aí, para não se acumular, eu vou pontuando as coisas, porque a TV Amparo não para, gente. O WhatsApp da TV Amparo não é brincadeira. Se a gente abrir aqui e mostrar para vocês, é enxurrada de denúncia toda hora. E agora a gente recebeu outra, só que agora de Arcadas. Nós recebemos uma denúncia de Arcadas. Ao longo do jornal aqui, eu vou mostrar imagens para vocês do pessoal lá de Arcadas mandando pra gente questão de umas ruas que não é buraco. Buraco é uma coisinha, buraquinho. Aquilo ali é uma vala. Nem valeta, é uma vala. Vala, sabe o que é vala? Gente, mais de 20, 30 metros na lateral da rua, buraco enorme, umas ruas assim de paralelepípedo, que eu acho que é da época de Dom Pedro II. Que o cavalo pisou ali e tá a marca da ferradura, porque tá tudo assim, tudo... Um bagaço. E o pessoal reclamou. Mandou aqui pra gente e vocês vão ver aqui durante o jornal questão dessas denúncias dos moradores de Arcadas. Nós vamos mostrar pra vocês também. Tá certo, pessoal? Agora, algo que quero vir aqui na 2. Por favor, vamos pra 2. Vamos pra 2, porque eu quero me segurar pra falar. Gente, já por 2 programas... A gente falou com vocês a questão do atropelamento que teve na frente da Magnete Marelli, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? A gente abordou aqui as questões de levar para o poder público e cobrar do poder público coisas palpáveis, coisas reais, não ser mirabolante, não ficar, né, falando, que eu quero que constrói... Não, o que é real? O que dá para fazer? Tá? Então beleza, a gente já fez isso aqui por 2 vezes. Não bastasse essas 2 vezes que a gente fez essas cobranças aqui, a gente foi atrás do poder público, a gente foi conversar com o pessoal da prefeitura, a gente foi buscar as pessoas competentes para isso e a gente teve algumas informações que, eu vou ser bem franco, num primeiro momento eu já fiquei satisfeito só de ver que tá tendo andamento. É a decisão perfeita, é aquilo que eu queria. Não, ainda não, porque até agora não tem nada feito. Mas eu fico feliz de ver que está tendo um andamento e que já existe sim, de fato, já foi protocolado, já foi junto ao DR, já estão esperando a autorização do DR para poder começar a alterar ali a cena. Porque coisas que a gente não pensa, mas quando veio a devolutiva da prefeitura, eu falei, é verdade, tem nexo. Para você construir um alambrado, e será feito o alambrado no meio da pista, você trava ali alguns pontos de passagem, só que existem pontos de ônibus na lateral da estrada. E para esse alambrado ter o efeito que tem que ter, você vai ter que alterar algum dos pontos de ônibus também. Então uma série de coisas engloba várias agências, vários órgãos, não é só vai lá e constrói, não é. Então assim, está andando para isso, está caminhando para isso, tá? Estão sendo feitas ações para que se mudem os pontos de ônibus, que o DR autorize para ir lá para fazer, vai sair. Agora, de tudo isso que eu estou falando, que eu queria me segurar aqui, é porque não adianta eu vir aqui cobrar do poder público, só cobrar do poder público. O poder público. Eu vou cobrar o poder público, mas a gente também tem que cobrar a população. Semana passada, saindo aqui da Unifia, eu saio com o carro, viro à direita e vou fazer o retorno e volto. Gente, não é brincadeira. Em coisa de 200 metros que eu saio, virei, fui fazer o retorno, quando eu voltei, não é que tinha uma pessoa na frente da Magnete Marelli querendo atravessar, não é que tinha 2 pessoas, parecia que parou uma van daquelas de farofeiro que vai pra praia, abriu a porta e desceu todo mundo chutando bola, parecia igual, tinha brincando, no mínimo, umas 15 pessoas ali aglomeradas para atravessar. De novo, lembrando que a gente cronometrou ali, foi no odômetro do carro, 300 metros tem a passarela. Então, eu vou mostrar algumas imagens. Enquanto eu estou falando aqui, produção, eu queria muito mostrar para vocês, porque senão falar, é pontual, ele tá se aproveitando. Não é, gente. Qualquer dia da semana, se você vir aqui nesse local, você vai ver um monte de gente atravessando, tá? E tem um aqui que vai estar passando para vocês, em especial, que é como o meu amigo Sérgio Nardini me ensinou, é uma pessoa com deficiência, uma pessoa utilizando uma cadeira motorizada. Uma pessoa com uma cadeira motorizada atravessando a rodovia com a cadeira motorizada.
Por que eu estou ressaltando isso? Porque é evidente que o tempo de resposta, a agilidade de uma pessoa correr com um cadeirante, uma pessoa numa cadeira motorizada, ela é menor da cadeira motorizada. Tanto que vocês estão vendo a imagem. Ele tenta, ele vai, ele volta, ele vai e ele volta, até que ele consegue atravessar. Então, olha o tamanho do risco que a gente está vendo todo santo dia no mesmo local. E aí, para ninguém falar que o Carlos está agora falando que a culpa é das pessoas. Não existe culpado. Existe uma consciência coletiva onde cada um tem a sua responsabilidade. O poder público tem que melhorar as condições? Tem. E eu vou cobrar para que seja posto o raio do alambrado no meio. Como vou continuar cobrando? Porque quando a gente fala dessa pessoa de cadeira motorizada aí querendo atravessar, e eu falei, pô, tem uma passarela lá. De novo, eu chamo a atenção de todo mundo. Vocês já viram o acesso para a passarela? Vão ver o acesso para a passarela. Embaixo da passarela aparece um pedaço da floresta amazônica. Tem mato para tudo quanto é lado. Se para uma pessoa andando, às vezes ir ali já é ruim, eu me pergunto, imagine um cadeirante ir até a passarela, subir a passarela, se o local não estiver iluminado, não estiver bem acessível. Então continua aqui, falo para todo mundo aí da prefeitura, vamos dar uma atenção no acesso à passarela. Vocês nunca vão conseguir cobrar que a população utilize o raio da passarela se não tem acesso, se não tem iluminação, se não é uma coisa fácil, acessível. Né? A gente brinca, sempre fala, tem que fazer desenhado, tem que ser mobral, tem que... Desenha, e mastiga, entrega na boca mastigada, fala, tá aqui a passarela, o caminho da passarela, a iluminação, tá tudo mastigado, não tem como não usar. Aí você cobra, não usou porque não quis. Não usou porque tá lá, tem o caminho, tem iluminação, tem tudo. Não usou porque não quis. Agora, enquanto tem só uma passarela, que não tem iluminação, o acesso é difícil, nós vamos continuar vendo cenas lamentáveis como essa que vocês estão vendo, de dia e noite, pessoas atravessando de um lado para o outro, colocando em risco a própria vida, e a gente sempre tem que falar. Num acidente, ó a palavra, presta atenção, acidente. Acidente é aquilo que acontece sem ninguém querer. Num acidente desse, vocês já pararam para imaginar o estrago que faz na vida também da pessoa que está dirigindo o carro? Às vezes a pessoa não atropelou porque quis, atropelou por um acidente. Ou às vezes vamos falar o que ninguém tem coragem de falar. Atropelou por uma imperícia, uma imprudência do cara que atravessa fora do local, fora do horário. Tudo isso tem que ser falado. Só que aí numa dessas atropelou, o camarada pode amanhã ou depois responder por um homicídio. Você ia arrebentar com a vida de uma pessoa. Então eu falo para todo mundo, para quem dirige o carro, para quem usa ali e atravessa, para o poder público, para todo mundo, vamos fazer um esforço maior, tá? Poder público, vamos fazer um esforço maior de arrumar a situação ali. Para os usuários ali, os pedestres, vamos fazer um esforço maior de andar 300 metros para o lado e ir na passarela. E para nós que estamos de carro, se é uma coisa que está todo mundo sabendo, todo mundo vendo, está acontecendo toda hora acidente ali, pô, não custa. Chegou antes da Maiane Marelli ali, já na descidona ali, diminui, breca, para você ter tempo de reação. Se alguém se jogar na frente do seu carro, você consegue fazer alguma coisa. Eu tô vindo de Pedreira para cá, passou, tem até um radar ali, tem um radar. Passou a passarela, passou o radar, reduz ali, sobe em segunda, terceira, 40 por hora, 50, você ter tempo de reação. Não vai correr ali, porque amanhã ou depois dá uma desgraça dessa, aí eu não sei o que vai... Aí Inês é morta, como diríamos, né? Inês é morta. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Me chamaram a atenção aqui, eu recebi o seguinte, algo que eu já vi acontecer em vários hospitais, tá? Isso não é... é privilégio de amparo. Tinha que ser em amparo. Não, não é. Em qualquer hospital que você vai, a gente recebe isso, a gente recebe essa orientação. Em vários hospitais que eu já fui, em vários lugares no Brasil, eu já vi isso acontecer. E está acontecendo aqui agora em Amparo também. Que é o quê? Ninguém sabe como. Deve ter algum filho da pi lá dentro do hospital fazendo... Tem, sempre tem. Porque as coisas não caem do céu à toa. A pessoa se interna ou por um acidente, ou vai ter uma criança, um parto, alguma coisa. Está lá dentro do hospital. Alguém passa os dados da pessoa que está internada, tá? Principalmente passa os dados do responsável acompanhante. E aí, um picareta vagabundo, safado, de fora do hospital, liga para o acompanhante e fala, nós somos aqui do hospital e o seu parente está precisando fazer um exame com urgência aqui agora e o exame custa X. Na hora do desespero,
a pessoa vai lá e paga. Só que, gente, não é assim que funciona. Quando você faz internação, você assina um calção, você assina um documento. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Você vai pagar a conta na saída. Se você tem convênio, o convênio que tem que liberar. Uma vez você tá... ninguém tem que pagar porcaria nenhuma à parte em hospital, nenhum. Só que na hora do desespero, a pessoa paga. E aí quando vai perguntar, e como é que foi o exame? Que exame? Não tem exame nenhum. Você não pagou nem para o hospital, tá? Tanto que quando você entra no hospital, sempre tem placas. Ó, aqui não é cobrado nada assim, assim, assado, é só na tesouraria. Só que tá acontecendo no Anacintra. Então, vai um alerta, tá? Repito, você não tem que pagar nada. Ah, tem que pagar? Beleza. Vai lá na tesouraria do hospital. Vai lá, vai pagar, vou dar um... Dois reais? Tá aqui, ó, R$2. Eu quero o recibo com o CNPJ do hospital. Não existe... Ah, é Pix. Pix é o caramba, meu irmão. Não existe negócio de Pix. Tá? Não existe, isso é mentira. Você gosta de ficar cobrando quando a pessoa está internada, seja por que for. Ah, é uma injeção, é um... Mentira. Não tem. Não tem. Tá certo, pessoal? Então, falo para você, compartilha isso com teus amigos. Compartilha, principalmente com as tias do Zap. Tem o grupo da família? Manda. Porque geralmente eles pegam pessoas idosas que são mais suscetíveis a esse tipo de chantagem emocional. E aí a tia vai lá e paga e já era, perdeu o dia. Compartilha com a sua família. Não tem... Caiu, ainda mais no Anacintra. Ainda mais no Anacintra. O Anacintra é um hospital público. Você não tem que pagar nada. Ah, vai tirar sangue. Não tem que pagar para tirar sangue. Não tem que pagar para tirar raio-x. Não tem que pagar para porcaria nenhuma, tá certo? Então compartilha isso, pessoal. Vamos seguir rapidinho para os nossos comerciais, mas ó, é pai bola, é o tempo de eu tomar um café, vai lá que eu já volto, pessoal, me espera aí. Já pensou comprar shimeji, shiitake, champignon de Paris ou portobello direto do produtor? Aqui na Cogumelo Rei você pode e ainda recebe na porta da sua casa e a entrega é grátis. Peça já pelo Zap 019 99696 3512 ou pelo nosso Instagram. A praça não é nossa, mas o jornal é. Jornal A Tribuna. 35 anos informando Amparo e região. Maravilha, gente, estamos de volta. Eu falei comigo rapidinho, quando tem comercial, quando tem merchan, não precisa sair, não troca, não sai, porque é pai e bola. Pessoal, quero falar com vocês de algo muito importante aqui, que a gente recebeu uma nota da organização do campeonato, aquela briga que a gente comentou aqui, que teve lá no Clube Rio Branco, foi numa partida de futebol do Campeonato Varziano, tá certo? E a organização do evento puniu o Clube Modelo com a perda de 3 pontos, alegando que a briga, que toda a confusão, foi ocasionada por torcedores daquele time. Por sua vez, o pessoal do Clube Modelo está contestando e falando que não e tão bravo. Tanto que nós aqui, eu vou fazer no ar, tá aberto, de novo, o espaço do Conexão Amparo tá aberto para a organização do evento e para a organização aí, o pessoal responsável pelo Clube Modelo. Quiser vir aqui falar o que você precisa falar, o que você quer falar, aquilo que você tem como a sua verdade, ou quer se defender de algo, o espaço aqui está aberto para todos. Como, por exemplo, na entrevista que a gente fez com as meninas falando do ocorrido, algo que foi levantado. Fica com espaço para a organização do campeonato poder falar sobre. Poxa, mas não tinha polícia, não tinha a guarda municipal, não tinha uma segurança no local. Você faz um campeonato de futebol, um varziano, torcida de vários lugares, um monte de gente. Sempre pode acontecer uma briga em jogo de futebol. Infelizmente, que eu não acho certo, não acho que tem que normatizar. Ah, é porque futebol vale tudo. Vale tudo é o caramba. Futebol é futebol, mas faz parte do mundo que a gente vive. Não é pra ter briga fora, não é pra ter briga dentro. Mas se pode ter, a obrigação é ter prevenção. Então você tem que ter segurança, você tem que ter um guarda, tem que ter um policial, tem que ter uma viatura, não é verdade? Qualquer grande evento que você faça, em qualquer lugar, qualquer porcaria que você for fazer, você tem que mandar um ofício na polícia militar, falando, eu vou fazer isso e aquilo, eu queria pedir uma viatura. Você manda ofício para a guarda municipal, fala, vou fazer isso, vai ter uma festa ali.
Festa de quermesse na igreja. Você manda ofício para a prefeitura, você manda ofício para a Guarda Municipal pedindo viatura. Desculpa, um jogo de futebol tinha que ter uma viatura lá, seja da polícia ou da Guarda Municipal, ali. Porque se desse a briga, quem tinha que conter um, quem tinha que conter outro, são as forças de segurança pública, não as pessoas. Tá certo? Então, isso foi uma coisa que nós levantamos na entrevista. E tá aberto o espaço pro pessoal vir aqui. Pode ser que tinha, não sei. Então venham aqui e falam, não, a gente mandou o ofício, a gente tinha uma viatura, nós tínhamos ali pessoal da guarda, tinha ali pessoal da polícia. Venham e falem, tá? O espaço aqui tá aberto para vocês. Mas fica aqui o meu repúdio absoluto às pessoas que bateram nas meninas ali. Reitero aqui, vou falar 200 vezes. Foram 2 meninas? Foram. Ah, poderiam ter sido 2 meninos que apanharam. Horrível do mesmo jeito. Ah, foram 2 crianças. Pior ainda. O que for, você bater como as pessoas apanharam aquele dia no campo é uma coisa que não deve ir em lugar nenhum. Não pode. E principalmente, direção, eu sei que não pode, mas eu vou falar. Pra você que tem a vozinha sua atrás de quem tá filmando no vídeo, pra você que tem que bater. Eu vou falar, você é uma comédia, cara. Eu tenho certeza do seguinte: você ficou atrás da câmera ali incitando, falando, bate mesmo, bate mesmo. Machão de internet. Eu tenho certeza que se colocasse você com uma daquelas 2 meninas que apanhou, elas batiam em você. Você é um bundão. Pronto, falei, direção. Não podia falar, mas falei. Você incitar, em vez de falar pra parar a briga, ficar lá, tem que bater, meu. Bundão. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. Não gostou, muda. Não gostou, troca de canal. Vocês lembram no começo do programa aqui, eu falei que nós teríamos uma denúncia. Falei e vou falar de novo, que a gente tá esperando resposta da prefeitura até agora contra os cavaletes de água lá de Três Pontes, tá? Eu não esqueci. Tô esperando, hein? Acho bom, já deu tempo de fazer, de arrumar, de trabalhar, já deu. Vamos dar resposta. Eu vou mostrar pra vocês aqui, agora vocês vão ver. Porque nós vamos falar, valer, tá? Não, vocês vão ver com os seus olhos. Espaço de denúncia aqui, Conexão Amparo. Alguma coisa que acontece aí no seu bairro, você não tá gostando, você já foi nos meios legais, você já reclamou e deram de ombro pra você, manda pra gente, porque a gente mostra aqui. Tá certo? Olha isso aqui, pessoal. Olha a situação lá de Arcadas. As imagens mostram o risco que moradores de Arcadas enfrentam todos os dias. Um grande buraco toma conta da rua Alfredo Leopoldino de Campos, bem no início da estrada de terra que liga ao bairro da Varginha. O problema começou no ano passado e só piora a cada dia. Parte da calçada e da pista já cedeu, colocando em perigo motoristas, motociclistas e até pedestres que passam pelo trecho. A falta de iluminação agrava ainda mais a situação durante a noite. Segundo os moradores, a situação já foi levada à prefeitura e até mesmo protocolada pela vereadora Eveline Brolesi, mas até agora nada foi feito. Além do buraco, outro problema afeta a mesma rua: os paralelepípedos que estão cedendo com tráfego pesado de caminhões. Em alguns pontos, a rua fica tão irregular que os veículos chegam a passar tombados, colocando em risco comerciantes e moradores. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, pessoal, pera aí. Opa! De novo, produção, faz barulho de bomba. Gente, vocês viram aí os buracos? Vocês viram aí, a gente já cobrou que a gente quer uma resposta da prefeitura, certo? Agora, se eu tiver errado, pode cuspir aqui no meu orelha, não tem problema não. Ó, gente, buraco, isso aí não é Secretaria de Manutenção e Limpeza? Secretaria de Manutenção e Limpeza não é o Rafael, aquele que era vereador e virou secretário? Então, meu amigo Rafael, se eu tiver errado, eu peço desculpa no ar, mas eu acho que eu não tô. Isso aqui é assunto seu. Então, ó, você largou de vereador para assumir a secretaria. Tá aí um BO. Vou te pedir só um favor. Não me faça o papelão de passar 2 meses, 3 meses a gente tendo que correr atrás de você para perguntar disso daqui. Você já viu. Queria muito, mas muito mesmo, semana que vem eu pudesse mostrar aqui, ó. Pô, o Rafael, Rafael trocou ali de vereador para secretário, mas ó, pegou, arregaçou as mãos, foi lá e fez. Aí eu mostro e falo parabéns. Ó, por favor, hein?
Não me faz isso daí. Não me faz, ó, tô mostrando aqui e passar uma semana, 15 dias, um mês e nada de arrumar. Porque o pessoal de lá manda mensagem pra gente, eles vão falar, não vieram, não fizeram. E eu vou falar de novo aqui no jornal, ó. Mostramos e o Rafael não tomou providência. Então, por favor, Rafael, já que agora o assunto é seu, como diria lá no filme lá do Bop, né? Segura que agora o problema é contigo, meu amigo. Tá certo? Gente, mais uma vez aí nós vamos chegando no final do nosso telejornal. Mas, ó, de novo, para. Não sai. Não acabou ainda. Eu quero que vocês fiquem e assistam o Edgar... Gente, às vezes aqui a gente tem oportunidade, não é sempre. Às vezes eu tenho oportunidade de quando eu venho gravar, eu cruzo com ele nos estúdios. E às vezes ou eu tô saindo, ele tá chegando, ou ele tá chegando e eu tô saindo, enfim. E tem vezes que eu dou uma sapeada, eu consigo pegar um pedacinho, né, do trabalho dele aqui e eu vou falar. Hoje tem uma reflexão do Edgar Jorge que eu recomendo, sem brincadeira, eu recomendo para vocês. Eu peguei um pedacinho e agora eu não vejo a hora de ir pro ar para eu poder assistir também, porque é muito bonito o que ele falou. Então você fica aí agora com o Edgar Jorge e logo na sequência você vai ficar com um filmaço que a gente falou semana passada da Caminhada da Paz, teve aqui em Amparo, né? Então você vai ficar com o filme O Mensageiro da Paz, que é a história, a biografia do Divaldo Franco. Tá certo, pessoal? Então vocês ficam aí com essa programação fantástica e eu vou indo nessa, tá certo? Obrigado, gente. Fui! Olá, meus amigos e amigas, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Edgar Jorge. Por favor, depois anotem os meus dados de contato e me sigam nas redes sociais do Facebook, Instagram e YouTube. Combinado? Bom, hoje eu vou dividir uma reflexão sobre algo muito simples e ao mesmo tempo muito importante, que deixa a mim e a todos vocês sem palavras. Sabe o que é que nos deixa sem palavras? O silêncio. Pois é. Então, você que está me assistindo, me responda uma coisa sem pensar, de bate-pronto. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Eu vou repetir a frase. Para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Essa frase é da personagem Mafalda, criação de Quino, cartunista argentino, falecido em 2020. Eu sou fã dessa menininha de 7 anos, sem papas na língua, com uma fala carregada de conteúdo filosófico, ironia e aguda crítica social. Eu considero o silêncio uma arma poderosa, capaz de encerrar uma discussão ou de impedir que algo de pior aconteça por conta de uma palavra mal colocada ou mal entendida. Para mim, o silêncio pode ser muito eloquente, porque um silêncio carregado de conteúdo não dito será perfeitamente bem compreendido pela outra pessoa. Há uma frase atribuída a Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que diz: o homem é escravo do que fala e dono do que cala. E ainda tem aquele ditado popular que diz o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso é bem óbvio, né? Alguém fala, você retruca, a pessoa fala mais, você fala mais e a coisa desanda. É 2 palitos para a discussão sair do controle. Claro que o silêncio evita tudo isso. Mesmo que só um lado fique em silêncio, já ajuda muito. Hashtag só que não. Não, porque a frase da Mafalda bagunçou essa bagaça toda. Lembra? Para onde vão os nossos silêncios quando calamos o que sentimos? Gente, a Mafalda não está nem aí com a discussão. Ela se preocupa com a nossa saúde mental. Se você não diz o que sente, você está se sufocando pelo que não diz. E esse sentimento reprimido vai te fazer mal daqui a pouco.
Os consultórios de psicanalistas estão lotados de gente que ficou doente, deprimida, por não conseguir ou por não querer dizer o que sentiam e reprimiram a fala em favor do silêncio. O que a Mafalda está dizendo é que o silêncio nem sempre é a saída mais inteligente ou adequada, porque os sentimentos que reprimimos para nos mantermos em silêncio podem nos adoecer mais tarde. Eita, que problemão! O que a gente faz então, Edgar? Eu respondo com toda a sabedoria que eu tenho. Eu sei lá. Brincadeira à parte, eu acho que a gente tem que racionalizar. Calar, silenciar, desabafar, gritar. Vale uma coisa e vale a outra coisa. Só não vale a gente adoecer para agradar alguém ou adoecer para não ter que brigar com alguém. É claro que se houve o silêncio, a ofensa não aconteceu e a gente pode reconstruir o que estava para desandar. E que só não desandou porque a gente conseguiu calar a boca e segurar a bronca. Mas tem hora que bater a mão na mesa, subir nas tamancas, botar a mão na cintura e gritar umas poucas e boas na cara de alguém é o que a gente tem de melhor a fazer. Tipo, cortar o mal pela raiz, mesmo que isso nos custe discutir, brigar, romper com alguém. Falar ou silenciar. Liberar ou reprimir nosso sentimento. Gente, falar e calar são os dois lados da mesma moeda. A gente só precisa aprender quando um ou outro é mais adequado a cada situação. O que eu sempre tento fazer, eu me calo para evitar magoar alguém à toa. E falo para que ninguém se sinta no direito de querer me magoar à toa. Então, juntando o que dizem o Freud e a Mafalda, a coisa fica assim. Somos escravos do que dizemos, donos do que calamos e responsáveis pelo mal que nos causamos se sufocamos os nossos sentimentos. Entendeu? É isso. Eu fico por aqui. Na próxima semana eu estarei de volta. Eu sou o Edgar Jorge e a gente se vê por aí. Até outra hora. Tchau.